Você sabia que um banco de capacitores pode ser severamente prejudicado por um sistema de geração solar fotovoltaica? Nesse vídeo eu vou te explicar como isso acontece. Vocês já sabem que a concessionária de energia, antes de ligar uma instalação com geração solar fotovoltaica, ela acaba medindo a taxa de distorção harmônica. E o porquê disso? Porque o inversor solar, na verdade qualquer inversor, pela característica de ficar chaveando em alta frequência, eles aumentam a taxa de distorção harmônica, aumentam o ruído na rede. E aí uma onda de tensão que deveria ser senoidal, puramente senoidal, ela acaba ficando um pouco irregular. Essa irregularidade vai depender de alguns fatores, mas ela pode, por exemplo, ficar um pouco semelhante com o que eu estou desenhando aqui. É lógico que aqui está fora de escala, a proporção também talvez não vai ser tão diferente assim, né, do que eu desenhei. Deixa eu até puxar isso aqui um pouco para cima, acho que vai ficar mais fácil de entender. Ó, o que era para ser senoidal está um pouco distorcido assim. Deixa eu tirar aqui e fazer mais uma linha horizontal. Aí. Bom, então o que era para ser senoidal está ficando um pouco distorcido. Essa onda distorcida, ela pode ser analisada no domínio do tempo, que é o que nós estamos fazendo aqui, onde a linha vertical aqui é a amplitude dessa onda, então é a tensão dela, né, basicamente, é a altura aqui dessa onda, e o eixo horizontal é o tempo. Então, ao longo do tempo, a amplitude vai variando. Essa é a análise no domínio do tempo. Mas nós podemos fazer essa análise no domínio da frequência também. Repare que aqui nós temos o domínio do tempo, onde tem a onda distorcida, e aqui o domínio da frequência. O que é esse domínio da frequência aqui? Basicamente, qualquer onda aqui, essas ondas com esses formatos mais estranhos, elas podem ser decompostas em ondas senoidais puras, que são múltiplas da frequência fundamental. O que isso quer dizer? Vou traduzir aqui. Repare que logo atrás dessa onda distorcida nós temos a onda fundamental, que é o que nós tínhamos aqui também, né? Temos a onda distorcida e aqui a onda fundamental. A fundamental sempre vai prevalecer, ela vai ser a mais importante aqui, né? E aí nós temos múltiplas da frequência fundamental. Essas múltiplas, elas, nesse caso aqui nós temos harmônicos ímpares, são sempre múltiplos, nesse caso, de 3, de 5, de 7, 9. Então eu vou multiplicar o valor dessa frequência por 3, por 5, 7, 9, 11. Então a frequência, essa frequência verde que está logo atrás da azul, ela tem 3 vezes a frequência fundamental. Então se a frequência fundamental é 60 Hz, essa de trás aqui vai ter 180. A seguinte vai ter 5 vezes a frequência fundamental, depois 7 vezes, 9. E somando essas frequências aqui, essas frequências que são múltiplas da fundamental, com a fundamental, cada uma com a sua amplitude, a resultante vai ser essa frequência aqui. Então o que vai determinar o formato dessa onda distorcida é quais harmônicos estão presentes. Se eu tenho mais terceiro harmônico, eu vou ter esse formato aqui. Deixa eu desenhar um terceiro. O que é o terceiro harmônico? É uma frequência de 3 vezes a frequência fundamental. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui minimamente dentro da escala para que seja possível compreender. Se é uma terceira harmônica, tem que ter 3 vezes a frequência fundamental. Então, se a fundamental nesse período aqui é um ciclo, durante esse período, nós temos aqui 3 ciclos completos. Né? 1, 2, 3. Bom, 3 ciclos. Então, repara que uma onda aqui onde está presente o terceiro harmônico, repara o que acontece. Ó, nós temos a frequência fundamental, a onda fundamental, somada com a outra onda que está no seu maior pico aqui, né, no seu maior nível. Então ela fica acima da própria onda fundamental. Ó. Só que logo em seguida, ó, repara nesse período aqui, temos uma baixa. Por quê? Aqui, apesar de estar no pico máximo, aqui nós temos o pico mínimo, né? Então, somando a amplitude da frequência fundamental com a amplitude do terceiro harmônico aqui, nós temos um valor menor, né? Por isso que ela dá uma baixadinha aqui, ó. Depois, ela volta a ficar maior do que a própria onda que considera que é a frequência fundamental, porque nós temos um novo pico, né? E o mesmo acontece aqui no restante, no segundo semiciclo da frequência fundamental, né? Essa distorção aqui, se você somar essa amplitude com essa amplitude, fica claro, né? Que ela deveria traçar dessa maneira, mas por conta desse pico aqui inverso com o da frequência fundamental, nós temos então essa barriga aqui para cima. Essa aqui é uma onda com distorção de terceiro harmônico. Bom, então o que deveria ficar claro aqui nesse caso é que quando nós temos uma frequência que não é a fundamental, nesse caso aqui, quando nós temos alguma onda que está distorcida, nessa onda nós temos
a presença de frequências diferentes da frequência fundamental. A amplitude dessas frequências diferentes da frequência fundamental vai depender do formato da onda e também do percentual dessa distorção, o quanto que está distorcida, né? Porque o formato é uma coisa e o quanto está distorcido é outra. Isso vai determinar a presença de frequências aí, então, que são múltiplas da frequência fundamental. Quanto maior for a distorção, quer dizer que eu tenho mais presença, que a amplitude dessas ondas aqui com frequências diferentes vai ser maior. Eu posso ter uma presença muito significativa do terceiro harmônico e não ter de outros, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho somente o terceiro harmônico. Só que está bem presente, né? Pelo desenho aqui, como está bem distorcido, está bem presente. Bom, se eu tenho outras frequências, aqui nessa onda distorcida, né? Tendo uma onda distorcida, quer dizer que eu tenho outras frequências. Bom, e como que essas frequências elas vão prejudicar o seu banco de capacitores? Da seguinte maneira, se nós temos um banco de capacitores, se nós temos um transformador da concessionária aqui, normalmente ele vai estar fechado em estrela, assim, com o centro aterrado, mas pouco importa se o centro está aterrado ou não. Bom, nós temos o transformador aqui da concessionária e nós vamos ter também o banco de capacitores, que normalmente, nesse caso, vai estar em delta, né? Então, em um vídeo anterior aqui do canal, faz alguns dias aí que foi publicado, eu falei sobre a ressonância entre indutor e capacitor. O que é a ressonância? Quando a impedância, quando a reatância, na verdade, a reatância indutiva do indutor, ela for igual à reatância capacitiva do capacitor, nós temos o fenômeno da ressonância. Nesse caso, a impedância desse circuito aqui, ela vai a zero. Ela, na verdade, ela vai depender somente da resistência. A reatância do capacitor, ela anula a reatância do indutor. Então, se eu tenho a mesma reatância entre indutor e capacitor, eu tenho zero de reatância. E aí, a impedância do circuito ela passa a ser representada somente pela resistência dos cabos. Se eu tenho somente a resistência dos cabos limitando essa corrente aqui, com certeza ela vai ser muito alta, é quase que um curto-circuito, né? Bom, e por que isso não costuma ser um problema na frequência de 60 Hz? Porque essas impedâncias, essas reatâncias aqui, elas não vão casar. Só que quanto maior for a frequência, à medida que eu vou elevando a frequência, maior vai ser a reatância do indutor. E ao contrário, acontece com a reatância do capacitor. Quanto mais eu aumento a frequência, menor vai ser a reatância do capacitor. Então, se eu tenho num gráfico aqui, né, uma reatância do indutor, ela vai subindo junto com a frequência, enquanto que a reatância do capacitor vai descendo de acordo com a frequência, vai ter um ponto aqui onde elas vão se cruzar no gráfico, né? Supondo que isso aqui é um gráfico, onde aqui nós temos a frequência e aqui a reatância. Bom, vai ter um ponto desse gráfico onde eles vão se cruzar. E onde eles se cruzam é o ponto aqui exatamente onde nós temos a ressonância. Então, se eu tenho várias frequências múltiplas aqui da frequência fundamental, quer dizer que eu tenho várias oportunidades aqui de encontrar esse ponto de frequência onde as reatâncias elas se cruzam e encontrar esse ponto de ressonância aqui que é extremamente crítico, porque é basicamente um curto-circuito entre o transformador e o capacitor. Então, isso vai depender aí da amplitude dessa frequência, né? Mas fatalmente é bem possível que eu encontre alguma frequência aqui onde nós tenhamos, então, esse encontro das reatâncias e, consequentemente, a ressonância aqui desse circuito. Se você não entendeu direito essa ressonância, acessa o vídeo onde eu falei especificamente sobre isso. No vídeo seguinte, eu vou falar sobre como calcular a possibilidade de acontecer a ressonância entre o seu capacitor e o seu transformador para evitar esse problema, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações para não perder. E se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa com ele, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí, porque para você é de graça e para mim é o que possibilita continuar gravando aqui para o canal.